Bom, agora falaremos de equivalência de taxas e capitais, para poder encerrar aí essa parte de matemática financeira. Então, como seria a ideia da equivalência de capitais? E também das taxas, né? Como sabemos no mercado financeiro, uma determinada quantia hoje não terá o mesmo valor com o passar dos dias. É por isso que existe o que chamamos de equivalência de capitais e também as equivalências de taxas. Bom, a equivalência de taxas de juros, ela está relacionada com aquela situação onde você tem um valor da taxa de juros específica para um determinado período e outro período determinado para o seu cálculo. Exemplo, se eu tenho uma taxa de juros de 2% ao mês, como seria o valor dessa taxa de juros se fosse semestralmente falando? Para poder resolver isso, a gente vai precisar usar o que a gente chama de equivalência de taxa de juros. Então a gente vai pensar no seguinte: fazendo I, que seria a nossa taxa de juros para o mês, igual a 0,02, que é o mesmo que 2%, nós vamos ter o que, né? Teremos, para o primeiro mês, um cálculo dado simplesmente por capital inicial, 1 mais 0,02 elevado a 1, que não precisa aparecer. No segundo mês, a gente vai ter o valor do capital inicial, 1 mais o mesmo 0,02, só que agora elevado ao quadrado. Para o terceiro mês, teríamos que o capital inicial multiplicado por 1 mais 0,02, agora elevado ao cubo. E assim sucessivamente, até que quando a gente chegasse no sexto mês, que é o que a gente está procurando, a gente teria o valor do capital inicial multiplicado por 1 mais 0,02 elevado à sexta potência. Bom, e como é que eu poderia fazer então para encontrar o valor dessa taxa, que eu vou chamar de isão, a partir do valor da minha taxa izinho, que seria para um mês apenas? Então, o semestralmente falando, que seria o isão, seria qual o cálculo para a gente poder chegar numa equivalência dessas taxas? Para isso, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou chamar de 1 mais isão, que seria a taxa semestral, seria igual a 1 mais izinho elevado à sexta potência, justamente porque eu quero semestralmente falando. Então, semestralmente, eu teria um expoente ali elevado à sexta. E aí o que vai acontecer é que 1 mais i igual a 1 mais 0,02 elevado à sexta. Então, eu teria 1 mais i igual a 1,02 elevado à sexta. 1 mais i seria igual a 1,1261, 62, 42. Bom, por que eu coloquei esse 1 logo no início para poder representar 1 mais i como a taxa? Porque 1 é o 100%, que é o capital inicial que a gente vai ter que retirar, porque eu estou procurando somente a taxa de juros. Então, quando eu fizer aqui, vai ficar 1 igual a 1,1261, 62, 42 menos 1. Então, eu vou ter que meu i é igual a 0,1261, 62, 42. Então, o meu i em porcentagem seria escrito como aproximadamente 12,61% ao semestre. Percebam que o valor fica um pouco acima dos 12% se nós estivéssemos contando a juros simples. 2% mais 2% mais 2% durante os nossos 6 meses. Então, nós podemos generalizar essa fórmula da equivalência de taxa de juros da seguinte maneira:
Se o nosso I for a nossa taxa procurada para um valor de N períodos, N seria o número de períodos, para uma taxa I de um período apenas, nós teríamos a seguinte situação, então. I seria 1 mais Izinho elevado a N, menos 1, que seria o valor inicial. Então, aqui seria o nosso modo de calcular a nossa taxa de juros equivalente a partir de vários períodos executados. No exemplo anterior, a gente tinha a taxa da seguinte maneira: o T, que seria o T maiúsculo, representando o período total, seria de 6 meses. Onde isso aqui seria o meu semestre. E nós teríamos o Tzinho, que seria o período de cada um dos valores apresentados, que seria o juro ao mês, que seria de apenas um mês. Para eu descobrir quanto é o N, basta eu pegar o T, que seria o período total, e fazer N vezes o Tzinho. Nesse caso, então, seria 6 igual a N vezes 1, ou seja, o número de períodos analisados seriam 6. E é isso que faz com que nós deixemos aí o nosso valor como 1 mais Izão igual a 1 mais 0,02, que era o caso do exemplo, elevado à sexta. Então, esse 6 que aparece aqui é simplesmente o número de períodos N que estamos estabelecendo. Logo, nós podemos identificar o N como o número de períodos relativos ao período identificado na taxa de juros, que no caso aqui seria o meu semestre. Então, vamos dar sequência aqui fazendo um outro exemplo, né? Fazendo agora a equivalência de uma taxa de juros com um exemplo numérico todo apresentado. Então, a taxa de juros de uma aplicação é de 5% ao trimestre. Então, olha só, o meu Izinho é de 5% ao trimestre. Quanto seria a taxa de juros ao ano? Bom, aí no caso, nossa taxa I, ela é ao trimestre. E eu quero a taxa Izão sendo computada em anos. Então, para eu poder levar isso aqui ao ano, ou anualmente falando, o que eu preciso é estabelecer primeiro quem vai ser o meu N. Então, eu faço que T é igual ao meu Ninho vezes o meu Tzinho. Para nós aqui, o T de um ano são 12 meses. Meu N é o que eu estou procurando, a quantidade de períodos, e o meu T é igual a 3. Então, eu vou chegar facilmente que meu N é igual a 12 dividido por 3, meu N é igual a 4. Ou seja, eu tenho 4 períodos trimestrais para poder completar um ano de juros. E aí eu tenho que meu I ele vai ser 0,05, que é o mesmo equivalente a 5%. E agora eu vou jogar os valores na nossa equação. Então, nossa relação padrão é I igual a 1 mais Izinho elevado a N menos 1. Essa é a nossa taxa de equivalência. A partir daí, agora é só substituir os valores. O meu I anual vai ser nada mais, nada menos do que 1 mais o valor trimestral, que seria 0,05, elevado ao número de períodos, que são 4, menos 1. Então, meu Izinho vai ser 1,05 elevado à quarta menos 1. Então, meu Izinho vai ser um valor de 1,21 55 06 25 menos 1. Então, o meu I, que é a minha taxa anual, vai ser 0,21 55 0625. Fazendo isso em porcentagem, nós ficaríamos com a taxa anual de 21,55 aproximadamente. Então, esse daqui ao ano. Então, uma taxa trimestral de 5%, ela vai ter um mesmo valor de equivalência para uma taxa anual de 21,55%. Normalmente, a gente representa ao ano como A.A.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tal da equivalência de capitais. Para isso, a gente vai pensar na seguinte situação. Quando eu quero trabalhar com a ideia de obter um valor presente de uma determinada quantia, o que eu tenho que fazer para poder chegar nesse valor? Essa é mais ou menos a ideia. Primeiro vamos pensar o contrário. O que eu faço para poder chegar num valor futuro de uma quantia quando eu tenho uma determinada taxa de juros? Essa é mais fácil porque a nossa quantia que a gente faz, ela é assim, ó, a quantia para um tempo n vai ser simplesmente a quantia inicial, 1 mais i elevado a n, ou a t, né, dependendo da nossa situação. No caso, a gente vai deixar n porque seria o número de períodos. Agora, esse é para obter o valor futuro. Se eu quiser esse aqui para encontrar um valor futuro. Então, para encontrar um valor futuro, o que eu tenho que fazer é simplesmente pegar o meu capital inicial e multiplicar pela taxa de juro elevado ao número de períodos da nossa transação. Agora, se eu quero descobrir quanto que é o capital inicial sabendo o valor futuro, aí eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que pegar o capital inicial, para encontrar ele eu tenho que pegar o valor que eu tenho no futuro e dividir por 1 mais i elevado a n, que seria o número de períodos, ou seja, aqui eu vou ter o meu valor presente. Em outras palavras, basta pegar o valor futuro e dividir por 1 mais i elevado a n. Então, aqui eu tenho o meu valor futuro e aqui eu vou ter o meu valor presente. Pronto, essa é a ideia. Então, como que seria a ideia de calcular os valores e as taxas de juros a partir da equivalência de capitais? Vamos pensar num exemplo prático para isso. Vamos pensar assim, ó, o Arnaldo fez um empréstimo de 100 mil a juros mensais de 3%. 2 meses depois, Arnaldo recebeu um bônus de 50 mil e efetuou o primeiro pagamento nesse valor. Um mês após o pagamento da primeira parcela, resolveu liquidar a dívida. Qual o valor da segunda parcela que liquida a dívida? Então, assim, ele teve uma antecipação de valores e depois quer descobrir quanto tem que ser o valor da segunda parcela para poder resolver. O ideal para isso aqui é trabalhar com a linha do tempo. Então, assim, nós temos o valor de hoje, temos o valor que vai acontecer das parcelas e depois o valor que liquida as parcelas. Então, assim, nós temos hoje, quanto que é hoje? No caso, 100 mil, que é o valor que ele vai receber lá, que ele está pegando de empréstimo. Daí, ele vai fazer um abatimento de 50 mil 2 meses depois. Então, aqui passa o primeiro mês, aqui nós temos o segundo mês, quanto? 50 mil. E aí depois ele quer saber quanto tem que ser o valor da parcela um mês após, ou seja, no mês 3, para poder liquidar essa dívida que ele contraiu. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Se o nosso valor presente é de 100 mil, a gente vai usar a regrinha de calcular o valor presente. O valor presente, como ele vai dividir em duas parcelas, vai ser o valor final 1. Quem que seria o valor final 1? Justamente o valor dessa parcela aqui, ó. Dividido por 1 mais i elevado a n, e esse n aqui vai ser 2, mais o valor da parcela final. Quem que vai ser essa parcela final? Vai ser 1 mais i elevado a n mais 1. Porque aqui o n vai ser 2. E o n mais 1 vai estar aqui, que vai ser o próximo mês, ou seja, 3. Então, vai ficar valor presente, hoje, 100 mil, igual o valor que ele pagou na primeira parcela quando ele recebeu aquele valor de 50 mil, dividido por 1 mais, quanto que é a taxa de juros? Ele disse que a taxa de juros era de 3% ao mês. Então, a gente pode dizer que o I nosso é 0,03. Colocando aqui, vai ficar 0,03 elevado a 2, que vai ser o prazo para a primeira parcela, mais o valor que eu estou procurando, dividido por 1 mais 0,03 elevado ao cubo. Agora, fazendo as contas aí, vai ficar 100 mil igual a 50 mil, dividido por... Esse cálculo aqui vai ser 1,03 elevado ao quadrado, que vai dar 1,0609.
mais o valor da última parcela, lá no terceiro mês, que vai ser agora elevado 1,003 elevado ao cubo. Então vai ficar 1,092727. Esse é o valor encontrado. Então, agora isolando o P, vamos ter que P sobre esse valor, 1,092727, vai ser igual a 100 mil, menos o valor de 50 mil, dividido por 1,0609. Bom, então aqui o que eu vou encontrar é um P sobre 1,092727 igual a... Esse cálculo aqui do 50 dividido por 1,0609 vai me dar um valor de 47.129,79. Então, fazendo 100 menos esse valor, eu vou encontrar 52.870,21. E agora, esse valor, eu vou passar esse 1,092727 multiplicando. E vou encontrar um P igual a 57.772,70. Então, esse é o valor da última parcela a ser paga para liquidar a dívida. Ou seja, se nós observarmos, aqueles 50 mil que ele fez o adiantamento, na verdade, ele abateu o valor que falta para 52.870,52. Ou seja, 47.129,79 nos 2 primeiros meses. E aí o restante eu tive que capitalizar em 3 meses, que seria esses 52.870,21. Tive que capitalizar ele pelos 3 meses para poder saber quanto seria o valor da parcela no terceiro mês. E aí a gente tem, para liquidar a dívida, um valor a ser pago na última prestação de R$ 57.772,70. Bem, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês, dizer que esse assunto é um assunto que é recorrente nos principais vestibulares do país. Para quem gosta de fazer aí, vestibulares em vários locais do país, é importante você ficar atento, principalmente para locais, por exemplo, como a FGV, como o INSPER, são locais onde você tem muita recorrência desse tipo de questão. Além disso, de vez em quando elas acabam aparecendo aí no Enem e é bom a gente estar ciente dessa questão da equivalência de taxas e de capitais. Um abraço e até mais.